Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas e por isso estamos reunidos adorando aquele que tudo pode. Aproveitar que os irmãos estão de pé, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo 27. Marcos capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência ainda: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Tome seu assento. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer sobre esse texto. Vamos para a Bíblia, irmãos. Esses 3 dias, no período da noite, nós vamos estar falando em torno dos momentos e alguns mistérios que envolveu a morte de Cristo, a prisão de Cristo, os discípulos. Então nós vamos dividir em partes. Quem não veio hoje, vai ficar faltando essa parte. Você que veio, que vinha amanhã, você vai continuar entendendo, porque nós vamos fazer uma história dividida em 3 partes, tá bom? Então eu tenho certeza que você vai gostar. Pegue a sua caneta, anote, participe, e aí amanhã, quando alguém te perguntar quem pregou, você diz: fui eu que preguei, tá bom? Você me ajuda a pregar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27 a seguir, é um texto muito conhecido. É o texto que relata o momento logo após a ceia. Jesus, o seu sorriso não está como das outras vezes. Ele está preocupado. Preocupado por causa dos seus discípulos. Olhe para a sua Bíblia, versículo 27. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito assim: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus está preocupado com os seus discípulos. São 3 anos de caminhada e Jesus sabe que eles têm reservas. Eles ainda não estão totalmente entregues ao altar. Eles possuem alguma coisa que impedem. A conversão completa se dá logo após que eles passam pela cruz. Passando pela cruz, a ressurreição de Jesus, então logo eles têm a oportunidade de serem transformados. Porque sem a cruz nós ficamos perdidos. E quando não entendemos o processo da cruz, nós também hoje não sabemos a nossa posição. Nós vamos vivendo dias e passando dias e vamos levando a nossa vida cristã como se fosse um lápis. Mas a gente precisa entender que a vida cristã, ela não é simplesmente um rótulo. Ela é uma vida de convivência e de intimidade com Cristo. Quando eu descubro quem eu sou dentro do Evangelho, as coisas mudam tanto para mim como para a nossa família. Porque a primeira coisa que eu preciso entender é aonde eu estou dentro da história de Cristo. Levanta a sua mão assim. Levante a sua mão assim. Coloque a sua mão para trás, do lado assim, e diga: antes da cruz, eu sou ovelha, guiado por Jesus aos pastos verdejantes. Põe a mão para frente. Depois da cruz, a história muda, porque agora eu sou filho assentado à mesa. Eu não preciso mais do cordeiro que perdoa pecado. Eu agora preciso do leão da tribo de Judá, que me ajude a vencer as tribulações desta vida.
Nós precisamos definir dentro de nós o que somos, quem somos, para onde vamos e o mais importante, quem está conosco. A preocupação de Jesus aqui é notória, porque ele está preocupado com o que vai acontecer naquela noite. Os discípulos não estão firmados, eles estão com reserva. E Jesus sabe do texto de Zacarias, capítulo 13, versículo 7, aonde Zacarias disse que se ferir o pastor e ele ficar ferido, as ovelhas iriam se dispersar. Jesus, sabendo do que viria pela frente, de que um Judas lhe beijaria, lhe entregaria por 30 moedas de prata, logo ele se antecipa e ele começa a relatar aos seus discípulos dizendo: não tem escapatória, não é uma escolha, todos vós se escandalizarão em mim esta noite. Jesus não está deixando brecha para que alguém não se escandalize. Jesus está frisando bem, dizendo que todos, não há escapatória, todos vão se escandalizar. Jesus está vendo o momento da cruz, Jesus está vendo o momento do chicote, Jesus está vendo o momento em que vão levar ele como um salteador amarrado, Jesus está vendo o momento de ser levado ao Calvário. Só que ele interrompe esse momento, falando do versículo 28, e olhe para a sua Bíblia para você poder entender. Ele diz: mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está dizendo: olha, a notícia da sexta-feira, ela é importante, vocês vão me ver sofrendo, vocês vão ver que a esperança de vocês aparentemente estará morrendo, as pessoas estão matando, mas o mais importante é, aconteça o que acontecer, vocês vão me ver de novo vivo, vocês me verão vivo de novo. A sexta-feira é importante, o sábado é importante, mas a mente de Jesus é: o domingo é mais importante do que a notícia da sexta, do que a notícia do sábado, porque no domingo tem a ressurreição do Cristo vivo, tem a ressurreição daquele que tem o controle do céu, da terra, do mar, das estrelas, do sol. Ele está dizendo: vocês podem se escandalizar na sexta, mas no domingo pela manhã vocês me verão vivo de novo. Aleluias! Pega na mão de alguém, por gentileza, pegue, segure na mão de alguém e diga: Jesus sabe, mas diga forte, que algumas notícias e alguns acontecimentos nos derruba, tem hora, nos pega de surpresa e quer fazer com que a gente pare. Mas Jesus quer te dar uma visão do além. Jesus não quer que você se limite à sua visão no hoje. Ele está dizendo: tem algo novo para você, tem visão nova para você. Você não pode se limitar no hoje, porque o amanhã não nos pertence, pertence a Ele, e tudo pode mudar. Aleluias, aleluias. Jesus está preocupado com eles. Por quê? Porque o que eles vão ver na sexta vai escandalizá-los. Então logo eu entendo que aquilo que eu vejo determina onde eu vou chegar. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão ao meu lado. Eu preciso saber quem são as pessoas que eu escuto. Eu preciso saber quem são as pessoas que entram na minha casa. Eu preciso saber quem são as pessoas do meu convívio familiar. Porque existem pessoas se aproximando que deveriam estar longe da sua casa. Existem pessoas que deveriam ter a porta fechada e você está abrindo a porta. Existem pessoas que você confia os seus segredos, mas não são seus amigos. Existem pessoas que ao invés da palavra para que você enxergue a coisa diferente, faz é colocar mais fogo na lenha. Joga combustível para que a labareda pega mesmo e você perca o teu controle. Mas Jesus está dizendo para nós essa noite: cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que você vê determina aonde você quer chegar. A preocupação de Jesus é que eles não enxerguem somente a sexta. A preocupação de Jesus é que eles tenham a visão de um domingo glorioso. Ele está dizendo: hoje vocês podem se escandalizar em mim. Mas ele interrompe no versículo 28, ele diz assim: mas eu quero que a memória que vocês têm é que eu vou ressuscitar. Vocês me verão vivo de novo. Não importa o que aconteça,
Não importa o que vocês vão ver, vocês vão me ver de novo. Quando a gente fala de visão, nós precisamos ter visão e não vista, porque a vista faz a gente parar cedo. Quando Jesus fala para os discípulos: hoje, sexta-feira, vocês se escandalizarão em mim, mas eu quero que vocês tenham a visão do domingo. O que vocês vê hoje, a vista de hoje, pode parar você, mas a visão do domingo pode fazer você caminhar mais uma milha. Oh glórias! E nós vivemos dias em que as pessoas não veem um futuro brilhante, não veem um futuro animador, e por incrível que pareça, parece que as pessoas que se aproximam também não vê, e desmotiva todo mundo. É mais ou menos quando um exército inimigo cerca o homem de Deus, e pela manhã cedinho o seu moço acorda, e ele dá uma olhadinha para cima, e ele vê que tem um exército inimigo cercando, e ele leva a mão na cabeça e diz: ai meu Senhor, o que faremos? Aquele homem profeta de Deus olha para ele e diz assim: por que você está desesperado? Porque carros e cavaleiros inimigos cercaram nós e nós estamos perdidos agora. O profeta Eliseu diz para ele assim: venha cá, que eu vou fazer uma oração para você. Eu vou impor as mãos para que você possa ver. A oração é muito simples. Ele coloca a mão sobre o servo e diz: Senhor, abra os olhos deste moço para que veja. Quando Eliseu ora e tira a mão, ele olha de novo para o monte, e quando ele vê, ele não vê mais exército inimigo, ele vê que tem carros e cavaleiros, porém de fogo. Aí ele olha e fala assim: ah meu Senhor, agora a visão mudou, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Levanta a mãozinha lá em cima, levanta, pega na mão de alguém lá em cima e diz assim: está na hora de você mudar a maneira de ver as coisas. Aonde você está vendo que acha que vai perder, assim diz o Senhor nesta noite: haverá mudança, haverá mudança. Orebácia, carando, bederiabácia. Aquilo que eu vejo me limita. A mulher de Ló está com os pés em direção a Zoar, mas o seu coração está em Sodoma. Quando ela está indo no caminho, a ordem é: não pare no meio da jornada, não olhes para trás de ti e não voltes. A caminhada é para frente. Tem muita gente desistindo porque fica olhando para trás. As feridas do passado te impedem de prosseguir. São tantas palavras que marcam a sua história, que você vem carregando dentro de você, e isso vai pesando, e o Senhor está dizendo: está na hora de olhar para frente, esquece o passado e eu sinto Jesus aqui, eu não sei se você está sentindo, mas eu já comecei a sentir o calor do Espírito. Tem gente que parou porque deu errado, tentou, não conseguiu, vou parar, não vou continuar mais. O Senhor está te dizendo: está na hora de continuar. A ordem não é parar no meio da caminhada, é continuar. Está na hora de tirar os sonhos do papel, está na hora de pegar os projetos, começar a orar em cima deles novamente, porque o general de guerra está no comando dessa batalha. Ela está com os pés no caminho para Zoar, mas o coração está em Sodoma. Ela olha para trás, e só olha para trás quem não tem esperança do futuro. Porque quem tem esperança do futuro é como Abraão: ele não olha para frente, ele olha para cima. Porque foi Deus que disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu podes contar. Se você puder contar, assim será a tua descendência, ou a tua semente. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que Deus tem autoridade para fazer de uma pessoa simples uma pessoa importante. Para Deus, Ele não quer saber de onde você saiu,
Deus não interessa quem é a tua família e qual é o teu status social. Ele está dizendo para nós nesta noite: se você quiser, eu quero. Se você tiver coragem de colocar o pé no caminho, olhar para cima, então vamos para frente, porque tem algo novo descendo sobre a tua história. Nós precisamos ter uma visão de como nós queremos reger a nossa vida. Há um jovem posto de joelho e um monte de gente com pedras na mão. Vamos matá-lo. Estevão poderia dizer: não me mate, porque eu estou vendo a dor da morte. Quem é que quer morrer, irmãos? Ninguém quer morrer. E eu acho interessante isso aqui, pastor Nilson, porque nós vem pregando sobre o céu. Céu é lindo, lindo céu, a gente canta hino, mas você quer ir para lá? Não, agora não, quero estar vivo aqui ainda. Eu acho interessante isso. O céu é bom, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Olhe para alguém e pergunta: tu quer ir para lá? Responde para ele: eu vou, no dia que a trombeta soar. Eu não posso antecipar as coisas. Eu preciso que a trombeta soe primeiro, porque Paulo disse que antes do soar da última trombeta, nós que estamos vivos seremos transformados, os mortos ressuscitarão incorruptivelmente, e encontraremos com ele nos ares. Aleluias. Tem gente com pedras na mão, um jovem posto de joelho, vamos matá-lo. Você vai negar esse Jesus ou não vai? Ele dá uma olhadinha para cima e fala assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé. Oh glória! Quando eles voltam a olhar para a cara de Estevão, Estevão não está normal. O rosto dele parece como de um anjo. Assim, irmãos, são pessoas que não gostam de você. Ei, deixa eu abrir um parênteses. Eu não passei a noite inteira dirigindo para vir brincar de ser crente aqui não, irmão. Eu vim para entregar o que Deus manda entregar. Meu compromisso é com Deus. Não dependo de agenda para viver, não depende dessas coisas. Não é mesmo, pastor Nilson? Sou pastor, presidente de uma igreja, tenho o meu salário. Então eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, mas deixa eu te dizer isso aqui. Você já observou que tem gente que é mais bonito do que você, fala mais bonito do que você, tem mais coisas do que você, mas morre de inveja de você? Você não tem o que eles têm. Aparentemente eles têm mais poder do que você, mas quando vê você passando, acabou o dia. Aleluias. Por que eu fui ver aquela mulher? Porque ela queria ser você. Sabe por que morre de inveja de você? É porque eles não conseguem entender como é que você consegue apanhar tanto e continuar caminhando. Como é que você consegue sofrer tanto e ainda estar de pé? Como é que já jogaram tanta pedra em você e você continua andando, sorrindo e dizendo: só o Senhor, ah, meu Deus do céu, está na hora de levantar essa mãozinha e dizer: obrigado, Jesus. Mistura as palmas, pode bater palmas, mistura com glória a Deus, com aleluia, e vai dizendo para ele: oh glória. Porque na vida o que vale não é o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta apanhar e continua andando ainda. As pessoas olham e falam: já era para ter parado, já era para ter morrido, e você está andando ainda, e Deus dizendo: eu vou realizar milagres, eu vou realizar promessa. Oh glórias. Eu estou sentindo Deus na casa. Tem alguém sentindo? Tem mais 3 ou 4 crentes aí que está sentindo a presença dele? Oh glórias. Eu vejo o rosto dele como de anjo. Aqui é que está o ponto fundamental. É que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não dependemos de como está o Brasil, nós não dependemos de quem é o presidente, nós dependemos daquele que tem o controle e rege toda essa terra. Aleluias, eu sinto a presença dele aqui. Oh Espírito Santo, oh glórias. Agora vamos continuando, olhe para a sua Bíblia. No versículo de número 28, Jesus interrompe e diz: eu vou ressuscitar. É uma promessa. Diga forte: uma promessa. Cristo vai ressuscitar. E
E ele diz: eu vou adiante de vós para a Galileia. Vocês vão me ver ser torturado, vocês vão me ver ir para a cruz, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar e vou adiante de vós para a Galileia, e lá a gente vai se encontrar. É o momento que aparece o Pedro. Olhe para a sua Bíblia, olhe para a Bíblia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalize, porém nunca, diga forte, nunca. Não, mas enche o peito e diga nunca. Convicção de Pedro, sim ou não? Pedro diz: nunca, porém eu. Jesus dá uma olhadinha para o Pedro assim e fala assim: como é que é a história, Pedro? Como é que é isso aí, Pedro? Tu não vai se escandalizar? Eu não. Versículo 30, Jesus olha para ele e diz assim: em verdade te digo, que hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Você está pensando que o Pedro baixou a cabeça? O Pedro encheu o peito de ar e disse assim: como é que é a conversa aí? Aqui é filho de Boanerges, aqui não foge da raia não. Ainda que eu tenha que morrer por ti, eu morrerei. Esses aí pode negar, agora eu não nego. Jamais negarei o Senhor. Pedro tinha convicção. Diga bem forte: Pedro tinha convicção que não negaria Jesus. Só que o que eu aprendo aqui é que as nossas mais profundas certezas e convicções não são nada diante da verdade absoluta que Jesus tem para nós. Você está tomando atitude e achando: eu estou certo, eu estou com a razão, e Jesus está te dizendo essa noite: calma o coração, rapaz. Ei, mulher, sossega o coração. As tuas certezas, as tuas razões não servem de nada. Não adianta ter convicção diante da verdade, que é a verdade absoluta, porque Ele sabe de tudo. É o momento que o Pedro olha e fala assim: eu jamais negarei o Senhor, eu morro por ti. Diga bem forte: o tempo passa. E aí começa a história do Pedro. No versículo 66, vamos rápido, senão o tempo não vai dar. No versículo 66, Jesus está preso, Jesus está sendo conduzido, e aí entra o versículo 66. E eu queria que todos juntos, está tão linda essa igreja, irmãos. Eu queria que todos juntos lessem o versículo 66 no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, estando Pedro embaixo do mar, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Peraí, não foi um soldado que chegou? Quem foi que chegou? Quem? Irmãos, quem é que tem medo de criada? Aquela que ajuda dentro de casa. Alguém tem medo delas? Ninguém tem medo, irmãos. Só que aí chega uma criada, e no versículo 67 vai dizer: vendo a Pedro. Ela viu o Pedro, e quando ela viu o Pedro, o que ela diz? O Pedro estava esquentando a fogueira. O Pedro foi o único camarada que cumpriu o salmo de número 1 inteiro na vida dele. Ele se assentou na roda dos escarnecedores, se deteve no caminho dos pecadores. O salmo de número 1, Pedro cumpre inteiro aqui a partir do versículo 66. Mas quando a criada vê ele, versículo 67, que estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Oh glórias. Versículo de número 68, ele vai dizer o quê? Mas ele... O que eu quero que você entenda é: para quem que Pedro está negando? Se fosse para um soldado romano, tudo bem, era a morte diante dele. Se fosse diante de um sumo sacerdote, a gente até entenderia. Mas é alguém que não tem valor significativo de poder de matança. É alguém que não pode fazer nada contra Pedro, dizendo: tu és um dele. Oh glórias. Só que o Pedro vai negar dizendo: não conheço nem sei o que dizes.
Eu queria que você repetisse isso aqui. Não conheço. E nem sei o que dizes. Cadê o homem de convicção que disse: ainda que me seja necessário morrer pelo Senhor, eu morrerei por ti? As convicções de Pedro foram embora, as razões de Pedro foram embora, e agora Pedro está dizendo: eu não conheço esse homem. Quanto tempo Pedro andou com ele? Pedro andou 3 anos e meio com ele. Pedro foi o homem que viu ele entrar na sua própria casa e curar a sua sogra de febre. Pedro foi o homem que viu Jesus levantar do barco, mandar o vento parar, a água aquietar e o barco se fazer bonança. Pedro foi o homem que viu Jesus multiplicar o pão e o peixe. Pedro foi o homem que viu Jesus realizar o primeiro milagre, transformando água em vinho. Pedro conviveu com Jesus. Pedro sentiu os milagres de Jesus. Ele não tinha como dizer que não conhecia. Pedro andou sobre as águas. E agora ele dizendo: eu não conheço esse homem. Mas ele tinha convicção lá atrás. Ele dizia: eu morrerei por ti. Coloca a mão no seu coração, vai doer só um pouquinho. Diga bem forte: eu também sou um Pedro. Porque a gente fala que acredita em Cristo, a gente diz que ama Jesus, a gente diz que morre por Ele, mas a gente troca um culto por uma festa de aniversário. A gente deixa de vir na ceia por causa de uma viagem. Falamos que acreditamos em Cristo, vivemos por Cristo, mas agimos como se Ele não existisse. E hoje Ele está aqui dizendo: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, mas está na hora de entrar por princípios. Eu sinto a presença de Jesus aqui, eu estou sentindo. Eu sei que Ele está aqui, aleluia. Pedro não poderia fazer isso. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro viu Jesus se abaixando, pegando a orelha e colocando no lugar. Pedro viu, pastor Nilson. E ele está dizendo para quem? Para um soldado? Para uma criada. Sabe por que eu comecei dizendo que a criada são coisas insignificativas? Porque não há nada que possa substituir a presença de Deus na nossa vida. Tudo pode passar, mas jamais pode passar a minha presença num culto de adoração ao Senhor. Eu posso estar cansado, eu posso estar arrebentado, mas eu tenho que estar no culto. Há lugares que eu vou pregar que a pessoa diz assim para mim: pastor, o senhor só pode chegar 8 horas. Eu falo: não, meu filho, eu gosto de chegar na igreja para cantar o hino da harpa. Oh, aleluias. Eu não sou só pastor, eu sou crente. Não adianta ter título e não honrar a fé em Cristo. Oh, aleluias. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluias. Eu não sou artista, eu sou adorador. Oh, aleluias. Não adianta ter altar e não ter fogo no altar. Não adianta ter uma igreja bonita como essa se não tiver a glória de Deus dentro dela. Não adianta ter muitos crentes se eles não são labaredas que faz acender a brasa do altar do Todo-Poderoso. Aonde estão aqueles que ainda acreditam em batismo com o Espírito Santo, compromisso, intimidade, renúncia? Aonde estão aqueles? Levanta sua mão por alguns minutos. Deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Deixa Ele renovar você agora.
Choremanto e calabaçuriandaraba. Choremanto e calabaçuri. Aleluia, Jesus chegou no ambiente. Aleluia, eu sei que Ele está aqui. Onde estão os batizados com o Espírito Santo? Deixa eu te conhecer. Levanta sua mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. O mais alto que você pode. O mais alto que você pode. Deixa Ele te acender hoje. Porque Ele quer te acender para acender do teu lado. Ele quer falar na tua boca para que outros falem esta noite. Ele ainda tem poder de batizar com o Espírito Santo. Ele ainda tem poder de curar. Pedro olhou para a criada e disse: eu não conheço. Porque é natural da nossa vida, a gente só confia em quem a gente conhece. Será que Pedro não conhecia Jesus para confiar nele? Agora vamos continuar o texto. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 68. Não conheço, nem sei o que dizes. E ele vai dizendo isso, e ele vai saindo fora do alpendre. Só que quando ele vai andando, a menina fica olhando para ele, e ele vai andando, querendo fugir. Olhe para a sua Bíblia, versículo 68. Mas ele negou, dizendo: não conheço, não sei o que dizes. Dentro dele falou assim: já descobriram que eu fazia parte. Deixa eu sair fora, senão eu vou ser queimado nessa fogueira aqui. Versículo 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam. Dizia o quê? Esse é um? Você sabia que tem crente que tem vergonha de dizer que é crente? Você sabia? Só que ele é bobo, porque o jeito de andar denuncia. A tua fala te denuncia. O teu cheiro te denuncia. Aleluia! Oh, aleluia! É impossível se relacionar com Jesus e não pegar o jeito dele. Oh, aleluias! Você já observou que as pessoas muitas das vezes perguntam para você: tu é crente? Tu nem conhece, sim ou não? Quem já passou por isso? Tu é crente? Eu sou. Como é que tu sabe? Tem um brilho diferente em você, é só você que não viu ainda. Está na hora de se olhar no espelho e se enxergar. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Altíssimo. Se enxergue, se valorize. Aleluias. Oh, glórias. Tu és um dos tais, rapaz. É nada. Tem até um hino que a gente canta, né? Um dos tais. Podes tu também dizer. Não dá aquela cutucadinha só para provocar e diga: tu é? Não, vá, diga, vai, faça aí. Os jovens, cadê os jovens? Pergunta: tu é um dos tais? Aleluias. Aleluias. Tu és um dos tais? Você ainda tem coragem de dar glória alto? Você ainda tem coragem de falar línguas estranhas? Você ainda tem coragem de pregar contra o pecado? Você ainda tem coragem de se posicionar contra aquilo que vai contra a sua fé? Você ainda tem coragem num culto como esse de dizer: eu amo meu Senhor e vim prestar um culto a Ele? Para mim não me interessa quem está na direita ou na esquerda, eu preciso ver quem está em cima, quem está aqui dentro para ser adorado. Ele é quem comanda. Versículo 70. Mas ele negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam começaram a dizer: verdadeiramente tu. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois és também Galileu. Pega na mão de alguém, eu quero que você pega, mas eu sei que eu. Fala: você não vê, mas há uma marca em você. As tribulações da vida, as lutas, as perturbações,
é porque você não vê a marca. Mas o diabo, quando te vê, ele fica irado, porque tem uma marca em você que ele não pode destruir você, e ele sabe que é debaixo dos seus pés que é o final dele, porque Paulo disse: breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo. Alguém pode bater o pezinho no chão e diga: Satanás, tu pode me perturbar, tu pode mandar tribulação, mas o teu final é debaixo dos meus pés, é debaixo. Aonde estão os crentes poderosos que não tem medo de bater o pé no chão e dizer: é até hoje, Satanás, é até hoje, Satanás. Aleluia. O versículo 71, ele está fora da ordem cronológica. E é aqui que eu acho lindo, porque Lucas escreveu em ordem os fatos. 71, e ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem de quem falas. E ele vai saindo, e é exatamente esse momento que Jesus vem saindo. Coloca na telão para nós aí, Lucas 22, 61. Vamos ver se é lá esse texto. Ele vai jurando, xingando, nervoso, brabo, e Jesus vem saindo. E virando-se o Senhor, coloca o versículo antes, 60. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo, que é o momento que ele está imprecando, lá no livro de Marcos 61. Virando-se o Senhor, ele vinha saindo amarrado. Quando ele vinha saindo, ele olha para Pedro. Oh, glórias! O olhar de Jesus penetra o olhar de Pedro. Se fosse nós, pastor, nós queríamos matar o Pedro. Sim ou não, irmão? Aquele amigo nosso que fala da gente, que perturba a gente não quer matar no outro dia. Eu vou pegar, eu vou falar, eu vou. É ou não é, irmão? Tu não é diferente de eu não, rapaz. Nós só moramos em estados diferentes. Eu pego aquele danado. Só que quando Jesus saiu, que ele vai dar uma olhadinha para Pedro, tem o Salmo de número 81, versículo 14, que diz assim: justiça é a base do seu trono, mas misericórdia vai adiante dos seus olhos. Ele queria matar o Pedro, mas quando ele olha para Pedro, o que vai primeiro? Não estou ouvindo vocês. O que vai primeiro? A misericórdia. Pega na mão de alguém e diga assim: a gente só está aqui por causa da misericórdia. Não, mas pega na mão de alguém agora e balança e fala assim: eu tenho algo para te dizer da parte de Deus. Para o Pedro poderia estar tudo acabado, assim como para mim e para você, porque nós somos cheios de falhas, defeitos, erros, e isso, diga forte, isso é normal. Nós não somos máquinas programadas para acertar, nós somos seres humanos. Deus sabe que somos cheios de falha, de defeito. E como é que conserta isso, pastor? A cruz entra aí e ele diz: a misericórdia te alcança, a graça te alcança, o sangue dele nos purifica. Só quem acredita glorifica o nome dele. Olhe para cá, eu não valo um centavo a mais do que você, e nem você vale um centavo a mais do que eu. A mesma moeda que me comprou você também. Oh, eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu não sei porque tem gente que gosta de levantar a Cristo e se achar que é melhor do que os outros. Está na hora de baixar a Cristo, porque senão Jesus te abaixa.
Está na hora de receber a humildade, porque senão ele vai te abater. Está na hora de entrar no caminho da obediência, da humildade. Honre a tua liderança, porque tem vitória. Eu sinto a graça de Jesus. Olhe para alguém, eu quero que o senhor. Eu gosto de perturbar os crentes assim, irmão. Porque tem um monte de crente que não pode sentar perto de um porque está brigado. Aí chega um doido lagoano que mora na Bahia, faz você falar um com o outro. Olha para a cara dele, assim, dentro do olho dele, e diz assim: a mesma moeda que me comprou, comprou você também. Aí dá um tapinha no ombrinho, com todo respeito, fala assim: você não vale mais do que eu, e nem eu valo mais do que você, porque foi esse Pedro aqui que escreveu. Foi esse Pedro que escreveu: não foste com ouro e nem com prata que foste rei. Elias, se você pode, adore ele por um minutinho só. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas adore aí, glorifica ele, porque era para nós já estar longe daqui há muito tempo. Mas não foi com ouro e nem com prata que ele nos comprou, mas foi com precioso sangue, sangue de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 72. E o galo cantou segunda vez. Pedro lembrou-se das palavras. E quando Pedro lembra da palavra, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará, se retirou dali e chorou. Ele chora. Só que todas as vezes que Jesus nos chama para o ministério, quando a gente aceita Jesus, Ele coloca em nós sinais da onde nós vamos chegar. O nosso início já marca como será o nosso final. Quando a gente lê Marcos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que Jesus está andando pela praia, e ele vê Simão, está aqui o texto, Marcos capítulo 1, 16, olha lá, e andando junto do mar da Galileia. Qual é o mar? Galileia. Viu quem? Simão e André. Quem é o Simão, irmãos? Agora vamos para João capítulo 21 e a gente encerra aqui hoje. Amanhã a gente continua. João capítulo 21, versículo 1, olhe para a sua Bíblia, e ele vai dizer assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez, junto ao mar da Galileia, ou Tiberíades, como você queira chamar. Jesus está se manifestando no mesmo lugar 3 anos depois, aonde tem um Pedro que está dizendo no versículo 3: eu vou pescar. Mas quando Jesus encontrou com ele lá no capítulo 1, versículo 16, ele era Simão. E Jesus disse: abandone isso aí, rapaz, eu vou te fazer pescador de almas. E agora ele está voltando para o mesmo ofício. Você não serve para desviar mais. Não adianta querer parar o ministério. Não adianta querer apagar a chamada de Deus na vida, porque vai ficar ardendo dentro do coração. Você será o resto da vida infeliz se você querer abortar aquilo que Deus colocou dentro de você. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Jesus está falando com alguém que quer parar aqui nessa noite, quer desistir. Ele está falando: não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de levantar a bandeira e dizer: vamos para frente. A história continua. Tem um Simão, olha só, Simão Pedro disse: vou pescar. Disse os outros: nós vamos também. Só que no versículo vai dizer que eles não pescaram nada naquela noite. E sendo de manhã, Jesus apareceu na praia e disse:
Tem alguma coisa para comer? Eles disseram: não tem nada. Versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas. Por que Jesus faz questão de dizer isso? Fique de pé, vamos encerrar aqui. Eu quero orar pela tua vida. Eu encerro aqui. Depois de terem, ali está a comida, jantado, perguntou Jesus, diga bem forte: Simão Pedro, filho de Jonas. Ali está João, mas é Jonas. Jonas. Simão Pedro, filho de Jonas. Diga bem forte: Simão Pedro, filho de Jonas. Quando Jesus encontrou com ele, ele era Simão. Quem trocou o nome dele para Pedro? E ele era filho de quem? Jonas. Assim tem muita gente achando que acabou para eles, que Jesus não vai olhar mais para mim porque eu errei, porque eu falhei. Ninguém está aqui dentro enganando a Deus, porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, e Ele sabe até onde é o limite da nossa força. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia quem era a gente. Quando Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, Ele já sabia que nós um dia poderíamos falhar. Então Ele está chamando Pedro. O Pedro está cheio de coisa na cabeça. Eu neguei o mestre, eu traí o mestre, ele me viu espraguejando e agora acabou para mim. Jesus está dizendo: Simão Pedro, filho de Jonas, Simão, eu te conheço quem você era. Filho de Jonas, eu sei o teu passado, conheço o teu pai, conheço a tua família, sei quem você é, o teu presente, Simão, e eu sei aonde você vai chegar, é ser um Pedro. Então eu venho como profeta de Deus dizer para você nesta noite: Deus te conhece, conhece o teu passado, conhece o teu presente e sabe o teu futuro. E assim diz o Senhor nesta noite: está na hora de levantar a cabeça, porque é hora de avançar.